De quantas histórias se faz uma história? Quantos enredos haverá nela? Sobre quais tempos vamos falar? Que vozes vamos ouvir? Contar histórias é escolher, fazer recortes, é dialogar com as memórias. Que marcas ficaram no percurso da história? Que percalços se apresentaram no caminho? A história que vamos contar começou há algum tempo atrás. É a história de um projeto mãe, e como uma mãe, acolhe, provoca reflexões e mudanças. Esta grande mãe nasceu na Secretaria de Educação do Distrito Federal no ano de 1986. Se espalhou por todas as regionais de ensino. Se chamavam oficinas pedagógicas, mas hoje são os Centros de Vivências Lúdicas Oficinas Pedagógicas. Há quem diga que estes espaços são o coração da Secretaria de Educação. Deste projeto Mãe, vários projetos filhos ganharam vida. Um deles é o curso A Arte de Contar Histórias, que nasceu oficialmente em 1999. Te convido a conhecer um pouco mais desta história. E com esse lindo ponto de Nanã, a velha orixá, a grande avó, a orixá mais velha que existe, me fez lembrar uma história de uma idosa, uma velha, muito velha. Ela era tão velha, mas tão velha que quase não existia mais. Um dia, quase faltando um fiozinho de vida, ela chamou as suas filhas, as suas netas e falou: Então, minhas filhas, como vocês já sabem tudo, já sabem como acender o fogo, como dar as mãos, sentir o calor um do outro, uma da outra, vocês já sabem as histórias, conhecem as letras das músicas, o ritmo dos tambores, sabem como dançar as músicas e sabem, inclusive, o lugar da floresta em que eu sempre me reúno toda vez que preciso evocar o sagrado. Então, minhas filhas, façam isso sempre, porque fazendo isso, o sagrado virá. Com barro, com a agulha, tudo. Em 86, né, eu estava em Braslândia, na escola do rodeador, e aí eu soube da existência da oficina pedagógica.
como sendo um local de pesquisa, de produção de jogos, e eu fiquei assim super interessada. Eu falei, eu quero ver esse negócio. Chegando lá, eu entendi que a oficina pedagógica era um local onde aconteciam vários cursos, né? Então tinha curso de matemática, tinha curso de letramento, tinha curso de inglês, que os professores faziam jogos de inglês, tinha cursos para os professores de ensino especial. Então, assim, eram vários cursos que aconteciam, né? E concomitantemente a esses cursos, ainda tinham oficinas mesmo, que eles confeccionavam jogos, né, para a sala de aula. A gente leva um tempo para entender o que é o trabalho das oficinas pedagógicas. E é um trabalho assim, muito autoral, muito criativo, muito de troca, né? É um trabalho assim, muito importante e muito diferente. Ele destoa desse sistema de educação que a gente ainda vive, tão rígido, tão conservador. Então, destoa totalmente disso aí. Então eu cheguei e vi que era um espaço assim que me encantou, porque eu adoro ferramenta, máquinas, coisas todas, né? E para fazer a tal da mapoteca faltavam coisas, não tinha madeira, eu fui atrás da madeira, precisava do serra-copa, comprei uma serra-copa, aprendi a usar, construí aquela mapoteca e me encantei com o espaço. Eu falei, nossa, eu preciso estar aqui. Aí logo em seguida eu consegui então uma carga residual para atuar na oficina pedagógica, que é esse espaço de pesquisa, produção de jogos, com foco na ludicidade. Então esse grupo começa a trabalhar, esse grupo ele se integra às equipes das antigas oficinas que haviam nas escolas, de práticas industriais, então havia um maquinário, aí as oficinas vão ocupando esse espaço. Quando há uma mudança de orientação dentro da secretaria, elas são descontinuadas, essas oficinas, e aí elas passam a ocupar esse espaço e iniciam um trabalho assim, muito foco na produção de material pedagógico. Dali a gente começou a produção então de alguns cursos e produção de materiais. A gente logo em seguida teve o contato também com a Secretaria do Meio Ambiente. A Sematec vinha dando cursos de papel artesanal. Então a Sematec apoiou e a gente teve todo o material para papel artesanal e fez a produção e deu os cursos para os professores, também aberto à comunidade, né? Num período assim que isso tinha essa abertura de trabalhar a reciclagem, né? Então a gente começou a trabalhar também com fibras naturais, com bananeira, com piteira, foi um encanto. Assim, os professores vieram, então a gente produziu um monte de papel. Mas esse trabalho ele vai se transformando ao longo do tempo e aí é que se constrói essa identidade de uma formação para os professores em oficinas temáticas, em cursos, aí se vincula a EAP com o tempo, mas é uma formação diferente. Ela não perde essa dinâmica do fazer, né? Então você tem a reflexão teórica, você tem a busca dos referenciais, mas é aquela mão na massa, continua, né? Evoca esse princípio, né, do professor fazer, produzir, né, também. E eu acho que aí está o grande segredo, assim, porque a gente não vai lá e fala. A gente não vai lá, olha, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Não, é você fazendo, você vivenciando, seu aluno, a sua aluna vivenciando, seu professor cursista, a sua professora cursista fazendo, vivenciando, passando por essa experiência. E era um lugar assim de muita troca também, assim, que eu acho até hoje é uma das coisas mais ricas da oficina pedagógica, que é a formação em pares. Então a Bia, na época, que era a coordenadora da oficina, ela chegou dizendo que as meninas da Ceilândia, a Miriam e a Simone, elas estavam dando o curso, era uma vez contadores de histórias. Eu falei, eu vou fazer, né? Porque assim, na oficina a gente está sempre trocando, aprendendo, compartilhando esses saberes, né? Então eu fiz o curso na Ceilândia e aí aprendi muita coisa com as meninas, né? E trouxe isso junto com o material que a gente já vinha fazendo com as encadernações, com os bonecos, que era uma especificidade do curso de Braslândia. E a gente deu em 99 a primeira turma do Arte de Contar Histórias, com esse nome, né? Com esse formato. Ele faz toda a diferença, porque ele é trabalhado
com a teoria e a prática junto, sabe? Toda interligado, é o tudo, é o conjunto, é as artes integradas, seja elas para o conteúdo, que isso também faz parte ou não, porque a gente dentro da secretaria a gente sabe também que a gente tem um conteúdo, tem uma forma, né? Algumas coisas para se passar, mas que eu posso passar tudo isso de uma forma leve, sutil e prazerosa. E aí foi apresentada a proposta, a EAP topou a proposta e a proposta era um curso de formação de formadores com repasse paralelo. Isso não foi muito simples, porque foi apresentada a proposta, as pessoas ficaram um pouco assim, eu não mexo com literatura, como é que eu vou dar um curso sobre a arte de contar histórias, né? Então eu e a Neuza, nesse momento, a gente teve assim, bastante resistência da própria equipe das oficinas. Porque é um trabalho de vanguarda até hoje e é um trabalho de resistência. Sabe, as oficinas, elas fazem um encanto, uma mágica acontecer, mas nos bastidores há muita luta, é preciso que haja muita luta, muito esforço, muita resistência para essa identidade, para essa coesão de trabalho não se perder. Mas a gente acreditou na proposta, né? Tinham várias dinâmicas, várias brincadeiras, tinha uma coisa coletiva, tinha uma coisa onde todos contavam, todos faziam, né? E as encadernações que estavam presentes, que tinham aprendizado das várias técnicas, com muitas dinâmicas. E a gente foi ganhando a equipe, né? No sentido assim de que as pessoas foram fazendo o curso e foram se apaixonando. Os verdadeiros e verdadeiras heróis e heroínas do nosso orbe azul e de toda a sociedade brasileira. E o tempo que é tempo sempre passa e passou. E veio então a primeira geração depois da morte da velha. E vai que vai, aquela peleja do cotidiano. E aí eles se encontravam assim, um tanto quanto perdidos, com as dificuldades. E aí resolveram se juntar. Resolveram se juntar e foram até a floresta. E lá eles acenderam o fogo, eles brincaram, eles cantaram, eles contaram histórias, eles se deram as mãos, aquele calor humano gostoso. E, de repente, o sagrado veio e trouxe a esperança. Mas e o tempo? O tempo passou mais uma vez. Mas como o tempo passa muito depressa, veio a segunda geração em que as pessoas começaram a se sentir novamente assim desnorteadas e resolveram se encontrar. Elas se perderam e não sabiam mais qual era aquele lugar na floresta em que deveriam se juntar. Mas se organizaram por ali e se juntaram, se reuniram, acenderam fogo, contaram também as suas histórias, dançaram, cantaram, mas e o sagrado? O sagrado veio, junto com ele veio a coragem. E o tempo passou, porque o tempo passa, tanto na vida como nas histórias. E o tempo passou e a outra geração, já a terceira, também, lógico, tem um momento que a gente tem necessidade de se reunir, sentindo-se meio desnorteados, resolveram se reunir. E aquela floresta, que era uma floresta enorme, já não era mais uma floresta, já era um bosque, quase um parque. E eles foram para esse bosque. E lá não sabia mais onde acender o fogo, não sabia mais muita coisa. Mas a si mesmo se uniram, a si mesmo ouviram histórias, a si mesmo contaram histórias, tocaram, dançaram e fizeram rodas. E num passo de mágica, o sagrado veio. Junto com o sagrado, veio o sonho. E sabe que uma coisa incrível que existe? É porque essas pessoas, elas vêm de diferentes áreas do conhecimento. E é um grupo que se mistura, né? Então, tem os matemáticos, tem os historiadores, os professores pedagogos, tem de educação física, tem os das artes.
E aí eles trazem consigo essa formação, essa estrutura da sua formação acadêmica, eles trazem a sua experiência da sua trajetória profissional, porque de um modo geral são pessoas que já têm um caminhar na docência, dentro da Secretaria de Educação, e aí a mágica acontece, eles se misturam e começam a criar bonitezas, né? Sempre nessa perspectiva de olhar a educação de um jeito diferente. O que a gente pode fazer para mudar essa escola que está aí? Né? Escutar esses estudantes, o que eles trazem. Então são oportunidades assim, de diálogo e de trocas que são riquíssimos e que a gente vê que isso é possível de acontecer. Né? E aí o curso de 60 passou para 80 horas, os professores pediam mais e a gente fazia o de 120. Então foi tendo esse trabalho aí com o curso que a gente via assim, que muita gente fazia o curso e queria fazer de novo. Você não vai ter direito ao certificado, mas mesmo assim queria pela experiência. Né? Porque eu acho que quando a gente mexe com esse lado da literatura, das histórias, e a gente traz, né, assim, traz a memória, traz a ancestralidade, a gente traz a nossa criança. Então tem um lado aí também que é terapêutico, que é curativo, conversar sobre isso, falar sobre isso. E aí foi criando essa dinâmica do curso onde todos contavam. Era tanta história todos os dias, assim, a gente lia texto, estudava e depois era história. E ela, assim, no mínimo, ela contava umas 3 histórias por dia. Tinha vezes que ela contava 4 histórias. E cada aula, 2 alunas contavam histórias. Às vezes 3. Então era muita história que a gente ouvia num dia. E nenhuma vez ela contou história do mesmo jeito. Então, assim, ela mudava até a posição na sala. Então, um dia ela contou uma história aqui, depois ela vai contar uma história ali. Aí ela mudava a sala toda, contava a história aqui. Aí, quando alguém ia contar, ela mudava para cá. Ia mudando, assim. A gente foi invadida. Assim, é como se viesse uma onda muito grande, assim, e te lavasse, assim, sabe? Te limpasse de tudo aquilo que você já tinha ali formatado e vai transformando, vai te mudando, é realmente arrebatadora. A oficina pedagógica é uma coisa transformadora. E o interessante também é que o curso Arte Contar Histórias, ele era ministrado em todas as regionais. Então ele tinha um alcance bastante amplo. E nós, como ministrantes do curso, né, a gente se reunia, a gente planejava junto e nós éramos muito unidos. E o alcance desse curso junto à rede de educação, ele foi assim um fenômeno, porque foram muitas turmas ao longo dos anos, muitas mesmo. Podemos dizer que o curso A Arte de Contar Histórias aconteceu em 3 gerações. A primeira foi de 1999 até 2003. Em 5 anos consecutivos, foram 1.627 professoras e professores cursistas certificados. Em 2004, porém, aconteceu a primeira ruptura, e a segunda geração foi de 2006 até 2008. Neste período, foram emitidos 1.058 certificados. Em 2009, aconteceu a segunda ruptura, por razões também não explicitadas, e o curso não teve autorização para acontecer até 2014. Foi então que, em 2015, finalmente, o curso foi autorizado a voltar a ser oferecido e houve nova formação de professoras e professores formadores, com repasse paralelo nas 14 regionais. Teve início, então, a terceira geração, que durou até 2019. 1.224 certificados foram emitidos. Em virtude da pandemia, em 2020, houve a terceira ruptura. Ao final das 3 gerações, o curso certificou 3.909 professoras e professores cursistas de todas as regionais de ensino do Distrito Federal. E o tempo passou. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. E veio um tempo em que não existia mais floresta, não existia mais bosque nem parque. Era agora apenas uma praça.
uma praça bem no centro de uma cidade gigantesca, cheia de prédios. Carros passavam em todos os lados, na frente, atrás, de todos os jeitos. Tinham muitos ônibus e as pessoas iam e vinham e não se olhavam. Ninguém se conhecia, não tinham tempo. Meu Deus, algumas crianças brincavam, outras paravam por ali naquela praça fria. Tinha alguns pais, avós, mas ninguém mais sabia o nome das músicas, não sabiam mais cantar, não sabiam mais dançar. Mas em meio a toda essa diferença entre as pessoas, havia uma criatura sentada no banco da praça. Num banco vazio, daquela praça que por um instante se lembrou daquela história. Dessa história. Essa velha então se levantou e começou a contar. Começou a contar essa história em voz alta. E as pessoas que estavam nessa praça começaram a se aproximar. Foram se chegando, foram se aproximando para ouvir a história. Dizem até que os carros nas ruas pararam, os ônibus pararam, as motocicletas pararam. As pessoas desceram e vieram ouvir a história que essa velha estava contando. E o sagrado se fez presente. Falar do curso Arte de Contar Histórias é falar de transformação. É uma formação que vai muito além daquilo que a gente conhece como formação continuada. Por quê? Porque mexe com estruturas muito fortes na gente, inclusive de autoconhecimento. E aí esse curso foi, entre aspas, o divisor de águas ou o imersor das águas, que entre onde eu coloquei arte, vida e educação. Foi através do curso que eu aprendi, ou que desenvolvi a arte de contar história, porque nós todos somos contadores, eu sou contadora de história também. Acredito que boa parte foi um legado que o meu avô deixou, e a outra foi o dia a dia, mas digamos assim, o que deu a base para eu ser contadora de história foi o curso Arte de Contar História. Foi um curso muito pulsante, muitas professoras da minha escola participaram, então os nossos encontros semanais eram recheados de muitas histórias e muitas atividades artísticas. O próprio nome está ligado, quando a gente fala assim, a arte de contar histórias, a arte está aí, A arte é essa coisa que a gente, é uma experiência, Viver um pouco essa experiência artística, participar disso, atuar, e de forma que a gente faz assim, ali no íntimo, entre amigos, entre professores, mas experimentar. Às vezes você nunca teve a chance de participar, de fazer uma peça de teatro em fantoche, de contar a sua história, de pesquisar qual a história que você vai contar, porque no curso sempre cada pessoa conta uma história, então a gente fala que tem que começar a encontrar essa história, a namorar com uma história, o que essa história diz para mim, para eu poder estar contando essa história, preparando essa história. Na hora que eu encontrei essa história, que recursos que eu vou utilizar para contar essa história? Precisa ter um recurso a mais? Ou basta eu trabalhar também a minha voz, a performance, corporal? Porque algumas histórias, elas são assim, e outras pedem, que crie certos elementos, que você faça um pouco desse cenário onde essa história aconteça. Isso vai depender também do contexto, se eu estou trabalhando com crianças muito pequenas, maiores, ou com adultos, Então assim, e dentro disso a gente viu que muitas pessoas se descobriram, Assim, porque na verdade todo mundo é artista, Todo mundo conta história, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo desenha, Enquanto eu era cursista, eu via aquele mundo encantado, das coisas belíssimas que os professores formadores passavam para a gente, e aquele encantamento, aquela beleza, aquele envolvimento, aquela realidade transformada, aquele conteúdo que é tão maçante e tal, transformado de uma forma tão leve, tão lúdica, me envolvia
E eu achava, nossa, como é que a gente consegue dar uma aula assim? Quando eu recebi o convite para ir trabalhar na oficina pedagógica, eu pensei assim, uau, que bacana, agora eu vou poder dar aula dessa coisa maravilhosa. Só que aí não foi bem assim. Ele era um curso que era quase o ano inteiro, então a gente dava curso de 180 horas, a gente tinha que começar ele bem no início do ano e ele ia até o final, uma vez por semana. Às vezes você estava na metade do curso e que o material chegava, então como é que você começava? A gente tinha um tempo para começar porque a gente tinha um número de horas e às vezes levava quase que um ano letivo, então não podia começar depois que esse material chegasse. Então muitas vezes a gente começava antes e esse material chegava depois. Então muitas vezes a gente teve que fazer entre os professores uma divisão, né, de valores para comprar o material, ou o próprio professor comprava esse material para a gente começar o curso. Então era muito complicado e muitas vezes a gente não podia, não tinha tempo, foi tirado da gente esse tempo, não podia mais dar o curso com esse tempo, com essa carga horária toda e a gente não entendia por quê. De muitas vezes também a gente só poder oferecer ele depois que todos os outros cursos oferecidos pela EAP, também pela secretaria, depois que todos eram oferecidos e preenchidos as suas vagas, então é que a gente poderia liberar os nossos cursos. Proibiram a gente de dar o curso. Nossa, foi muito dolorido. Foi muito dolorido porque tinha uma quantidade de gente enorme que queria fazer. Eu acho que foi o momento mais dolorido que eu vivi na secretaria, foi isso. A desqualificação, a invalidação do trabalho, que era feito com tanto empenho. Isso que me corta o coração quando eu lembro. Acho que eu até adoeci na época. Então, quando nos permitiram dar o curso 180 horas, que era uma experiência super bacana, que era ter o professor durante o ano todo com a gente na oficina, era uma coisa muito legal, porque a gente sentia a diferença assim, de professores que chegavam na oficina no primeiro dia, assim, chorando, falando assim, eu estou aqui porque eu não consigo contar história para o meu filho, eu queria contar, mas não consigo, né? Fica uma coisa tão pessoal, tão ali, mas que né, exige esse trabalho. Então, assim, esse trabalho, de alguma forma até terapêutico, que faz parte das próprias histórias, ou de trazer essa ancestralidade, essa memória, essa infância, isso de alguma forma ele vai curando também. Era tudo muito lúdico e eu me encantei e fiquei. E eu contava os dias, as horas, para chegar o dia de estar lá, que era numa terça-feira. Era a primeira a chegar, a última a sair, e aquilo assim me transformou, aquele curso. Eu era professora conteudista, né? Mas a história fez isso comigo, ela me transformou. Eu tornei uma pessoa mais leve. Eu modifiquei enquanto professora, enquanto ser humano. Meu olhar é outro para o aluno, virou outro para o aluno. Fiquei mais sensível. Então eu posso dizer que a história trabalhava os alunos e me trabalhou também. Eu vi que eu estava num lugar diferente de tudo aquilo que eu havia conhecido. E foi só uma crescente a partir dali, porque a cada encontro era surpresa e a gente ficava assim, enquanto cursista, pensando, puxa, o que será que tem semana que vem? E isso era muito encantador e fazia com que a turma estivesse sempre cheia, né? A gente estava sempre ansioso pelo que receberia ali. Muitos professores nessa época, eles relatavam assim que os alunos estavam fazendo o curso junto. Eles aguardavam, né? Tipo, se o curso era na terça, sabia que na quarta na escola ia chegar a novidade. Né? E muitos professores começaram a fazer de alguma forma, um repasse paralelo, uma produção, a criar seus projetos literários na escola, né? E isso foi muito bacana, a gente foi tendo assim a resposta, inclusive de adultos, inclusive do EJA, né? Assim, de uma coisa de desenvolver esse projeto de literatura na escola. Como as professoras e os professores cursistas precisam desenvolver um projeto com foco na leitura e na contação de histórias no local em que atuam, como um requisito para a certificação, podemos projetar que pelo menos 97.725 estudantes já foram beneficiados indiretamente por essa formação
ao longo de todos esses anos. Isso em uma projeção bem tímida, em que as professoras e os professores cursistas tivessem apenas 25 estudantes. Trabalhar com literatura infantil na sala de aula ou na sala de atividades com os pequenos da educação infantil era uma paixão. E depois do curso Arte Contar História, isso se potencializou muito mais. Então, estar sempre em contato com os livros, com as histórias, fez com que eu me aproximasse cada vez mais das crianças, inclusive desenvolvesse a minha trajetória acadêmica, né, que está relacionada à pesquisa, que vai por um viés onde a gente traz a literatura infantil para nos aproximar das crianças e ouvir as suas histórias. No ensino médio me chamaram para contar uma história, era um projeto sobre África, né? E eu fui contar algumas histórias, eu levei um vídeo, eu contei algumas histórias, né? Mas a gente nunca sabe direito como é que vai ser a reação no ensino médio. E foi muito legal, os meninos ficaram super ligados nas histórias. Foi uma experiência, né? Porque com os pequenos a gente já sabe, né? No ensino médio nem sempre, mas a experiência foi muito bacana. E quando eu cheguei à noite, fui levar minha filha na academia, veio uma menina que estava lá ouvindo história e ela falou: professora, veio assim tão, né, parecendo os meninos que me encontram no supermercado também. Você contou história para mim hoje. Então ela veio assim com aquela empolgação. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia, eu tô aqui no 3º ano, todo mundo perguntava qual a faculdade que você vai fazer e eu não sabia o que eu ia fazer. Mas hoje, depois que eu ouvi você contando histórias, eu tive certeza, eu vou ser professora e contadora de histórias. Ai, olha que delícia, né? Então várias pessoas saíram dali montando grupos. Eu gostei tanto dessa experiência, acabou o curso, mas eu quero continuar contando histórias, ou individual, ou em grupo. Então vários grupos que estão atuantes hoje em Brasília contando histórias, vieram dali do curso, né? Assim, dessa experiência gostosa, né? É aquilo que a gente vai de atrás da história que foi contada também, né? A experiência foi tão boa que eu quero dar continuidade. Então muitas pessoas se descobriram ali como contadores de histórias, muitos escritores surgiram a partir dessas experiências com o curso, né? Foram fazendo, porque são tantos exercícios também de produção de texto coletivo, individual, de uma forma, de outra forma, né? Então é esse trabalho meio invisível, é como passarinho. Eles estão ali cantando todo dia. Tem gente que nem presta atenção, mas eles estão lá. Então essa gente é passarinho. Essa gente é passarinho, essa gente nutre as outras gentes que estão por aí nas escolas. Essa gente acolhe, essa gente humaniza aquilo que já deveria ser humanizado, mas que nem sempre é. E era de colocar o estudante também como escritor em potencial, que ele também poderia escrever, produzir um livro, né? Existe esse trabalho com a questão do próprio conteúdo, né, com a própria discussão da didática em si, né, das estratégias pedagógicas, mas é muito mais do que isso, sabe? É a questão da formação de vínculos, é a gente aprender a enxergar o outro, a respeitar o trabalho do outro colega e saber que está todo mundo junto ali em prol de algo melhor, que é a aprendizagem do estudante, é uma aprendizagem significativa. É o professor se colocar no lugar daquele que aprende, relembrar muitas vezes isso. Às vezes ele chega tão rígido no lugar de quem ensina, e aí eles vai se desnudando um pouco disso, sabe? Se coloca no lugar de quem está aprendendo, quem sempre pode aprender, e ele fica mais sensível até às dificuldades do seu próprio estudante. Quando ele mesmo, como estudante de um curso das oficinas, ele experiencia essa dificuldade às vezes, né? Então isso é realmente um grande trabalho de sensibilização que a gente vê acontecer assim, né? Ao vivo, é incrível. Porque é assim, todas as vezes em que os seres humanos se reúnem para contar uma história, para cantar juntos, para rezar, para dançar, para tocar seus instrumentos, para cantar seus cânticos sagrados, para acender uma fogueira. Sempre que os seres humanos se reúnem em qualquer lugar
Pode ser numa floresta, pode ser numa praça, pode ser numa sala, como a que vocês estão. Sim, o sagrado se faz presente. Axé, babá. Oia, oia, e. Sou de Nanã. Oia, oia, e. Eu mesmo adoro ouvir história. Em todos os momentos que eu posso ir, eu vou, porque eu acho que ouvir história é como se você experimentasse um pouquinho o colo do contador de histórias, né? É quase como se você deitasse na rede para ouvir aquela história, né? Para trazer um pouco dessa memória, dessa coisa gostosa que alimenta, assim. Essa mística da ciranda, sabe? Essa roda de afetos que faz essa turma seguir em frente, sabe? Resistindo, questionando modelos prontos para a educação, sabe? Se reinventando, buscando novas estratégias, porque às vezes existe uma tentativa de engessamento desse trabalho, mas esse grupo resiste a isso, né? Porque a gente, como eu disse, a gente é passarinho. Passarinho tem que voar.